Toda criança tem direito à vida e à saúde. Toda criança tem direito à alimentação. Toda criança tem direito à família e educação. Então, cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Ser um cidadão é exercer. E hoje nós teremos também o capítulo 6, cidadania. Podemos dizer que cidadania é a prática, né, dos direitos e dos deveres sociais, também políticos, né, estabelecidos dentro de uma comunidade. É também a condição de estabelecer o termo cidadão. Vocês sabem o que significa cidadão? É um indivíduo que leva sua vida social de acordo com as leis vigentes de onde vive. Cidadania é uma ideia assim bem dinâmica, ou seja, está sempre mudando, ela sempre modifica, sofre mudanças de acordo com as transformações sociais e os momentos históricos também. A primeira noção de cidadania veio dos povos gregos da antiguidade, com o seu conceito de político, né? Esse conceito político de democracia. Se hoje nós entendemos o termo democracia como um governo que tenta representar a vontade de todos, na Grécia Antiga, né, já não era bem assim. O governo ele tenta atender, né, e representar a vontade de todos, mas na Grécia não era assim. Então, quem compunha a democracia grega era o cidadão. Então, nesses conselhos que decidiam os rumos que as comunidades seguiriam, né? Cada cidadão tinha a voz, o poder de voto bem igualitário naquela época, né? Nenhuma opinião pesava mais do que as demais. Entretanto, não era conferido o título de cidadão a qualquer habitante das comunidades gregas, não. Ok? Apenas homens livres, né? Geralmente eram homens de posse, né? Ou guerreiros. Filhos de outros homens livres podiam ser cidadãos. Mulheres, crianças, estrangeiros e escravos não eram considerados cidadãos naquela época grega, da sociedade grega da antiga, não, tá? Mas como foi dito anteriormente, a noção do termo cidadania mudou de acordo com os tempos, tá? A cidadania se aproximou mais da forma a qual nós conhecemos, indo para o século XVIII, no evento histórico da Revolução Francesa, que era baseado nos ideais iluministas, né, que reforçou bastante a ideia de que os indivíduos teriam direitos equivalentes e igualitários perante o governo. Então, eram ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Entretanto, esse conceito, né, de cidadania na época da Revolução Francesa, que foi olha, guardem bem a dica, foi nesse período, nesse evento histórico, nesse acontecimento histórico que foi buscado esse termo mais profundamente, né, em termos mais parecidos e semelhantes do que nós conhecemos hoje de cidadania. Mulheres, crianças e escravos ainda foram deixados de fora. Foi preciso muita luta para que o conceito atual, que inclui todas as pessoas, independentes de quem sejam, fosse formado. Então, vários movimentos sociais, de trabalhadores, de mulheres, aliás, essa semana tem uma data comemorativa do Dia Internacional da Mulher, e através de muita luta elas lutaram muito, né, para ter um espaço de trabalho mais adequado. Então, foi um processo muito longo. A ideia de cidadania que nós temos hoje
né, com esse valor dentro da sociedade é relativamente, né, nova, e até hoje há pessoas que sofrem discriminações. Então, isso já vem também ao longo da história, né? Na relação servo-escravo e o senhor, trabalhador industrial, mulheres, idosos e também crianças. Aliás, crianças têm o ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, como nós vimos na musiquinha no início, vem falando dos direitos das crianças, e também os idosos, que tem o Estatuto do Idoso. Bom, e a conquista dos direitos, né, iguais para todas as pessoas, não foi um processo rápido, não. Foi bem longo, foi bem gradual, devagar, foi ocorrendo bem devagar. Até hoje existe a necessidade de uma pessoa lutar pelos seus direitos. Durante vários anos, desde a escravidão, é, foram várias formas, né, que resistiam os escravos através de fugas, né? Eles organizaram também os quilombos, que eram locais onde os escravos fugitivos se organizavam para viver mais livremente. Os trabalhadores industriais também formaram os primeiros sindicatos, surgiram as primeiras greves. Então, os direitos que hoje em dia são normais a todos os trabalhadores são fruto de diversas lutas trabalhistas, tá? E as mulheres também lutaram muito para ter uma igualdade perante os homens. Foram as pioneiras nos movimentos, que foram duramente pressionadas e discriminadas, né, pelas pessoas daquela época, mas houve muito sacrifício, muita luta e teve até direitos políticos também conquistados, né? E hoje em dia, além da legislação proteger também as mulheres, os idosos, as crianças, existem vários grupos que atuam em defesa dos seus interesses. Bom, e os direitos que as pessoas conquistaram são somente garantidos por lei, né? E são estabelecidos em uma Constituição, que é um conjunto de leis, que é a palavra final da legislação de um país, né? É nela que existem os direitos que estão descritos e também os deveres dos cidadãos. Bom, e desde a independência do Brasil até os dias de hoje, o nosso país já teve 7 constituições, sendo a que vigora atualmente, ela foi feita em 1988.